A paz do Senhor Jesus, amém? Eu falei para a pastora Evelyn que acho que eu já vou querer aquele cartãozinho de membro. Vocês já têm aqui, né? O de vocês como que é ainda? Já preencheram. Então só falta a foto e eu assinar. Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que nós estamos aqui. Existem muitos lugares bons para se estar, e eu já tive em muitos, mas não existe um lugar melhor do que a casa de Deus. Aqui nós nunca ouvimos o que queremos, mas sempre o que precisamos, amém? E eu tenho certeza que será assim nessa manhã. Você crê nisso? Então você pode dizer: eu creio e eu recebo. Glória a Deus. Eu trago um abraço carinhoso do meu pastor Jorge. Eu também tenho um pastor Jorge, igual vocês, só que o meu é o Linhares. Então eu trago um abraço carinhoso, e ele pediu até para eu falar em público, de microfone, que o pastor Clóvis e a pastora Eve está devendo uma visita para ele. E ele está esperando esses dois lá com um café na mão, e mineiro gosta de café. E o nosso café é acompanhado de queijinho. Não é queijinho, que a gente sempre corta umas letrinhas, é queijinho. E ele está esperando esses dois lá tem um tempão. Então, por favor, libera eles, para eles irem tomar um café com a gente devolve eles, combinado? Graças a Deus. Eu estou acompanhada da Claudiane, a minha filhota, eu acho que muitos aqui já conhecem, essa moça bonita. Ela ganhou recentemente um carro cor-de-rosa, ela é uma diretora da Mary Kay. Quando nós estivemos aqui com a pastora Edna e a pastora Evelyn ministrando as meninas, né, ou algumas meninas, ela estava batalhando pelo carro cor-de-rosa. E pouco tempo depois ela ganhou. Então está no estacionamento, é quase uma limusine. E aí depois do culto nós vamos dar um rolezinho. Quem gostaria? Então depois você adquire comigo os passaportes, tá? E aí a gente passa o dia dando rolé de limusine cor-de-rosa. Os meninos não gostaram muito dessa ideia, não. Mas as meninas gostaram. Então isso aí fica bem também. Tudo bem, queridos? Abra sua Bíblia comigo em Lucas 17, a partir do versículo 11. É um texto da palavra de Deus que fala muito ao meu coração. No momento de uma grande dor, de um diagnóstico pela medicina sem cura. E aí, como qualquer ser humano, isso há uns 15 anos atrás, eu perguntei para Deus: ô Senhor, para que isso? Ou por que disso? Eu não vou conseguir. Então Deus me deu esse texto e ministrou muito ao meu coração, porque normalmente nos momentos de dor, e vale a pena a gente lembrar que a dor ou qualquer situação ruim é capaz de extrair o pior de nós. Um momento difícil, se a gente não tiver o Espírito Santo, então esse momento difícil revela quem nós somos, da pior maneira possível. Então no momento de estresse, a pessoa temperamental, o temperamento descontrola, a pessoa descontrolada emocionalmente se descontrola. Então nós precisamos do Espírito Santo. E eu me lembro que Deus ministrou muitas coisas ao meu coração, mas algo que eu jamais esqueci foi que Deus falou comigo assim: eu estou com você. Você não precisa sentir medo. Eu estou com você. Eu estarei com você até a consumação dos séculos. Quando tudo acabar, eu estarei com você. E aí eu, pensando nessas palavras, ouvindo a voz de Deus, eu pensei o seguinte: que bom que o Senhor está comigo, porque como é que eu ia passar por isso se Ele não estivesse comigo? Eu não conseguiria vivenciar isso, seja qual for o final disso, porque eu estava no olho do furacão. Eu não ia conhecer o final jamais se eu não tivesse Deus. Então pense nisso, querido. Se nós não, seja qual for a situação, se não é Deus conosco, Emanuel, nós não conseguiríamos nem saber que final teria isso.
E cuidado com as suas reações no olho do furacão, porque essas reações podem definir o final. E a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas, então vamos esperar. Ah, é o fim. Não, não é o fim, você ainda respira. Então vamos esperar um pouco mais, porque o final pode ser melhor. Amém? Você encontrou aí Lucas 17, a partir do versículo 11? Amém? Todos encontraram? Então vamos lá, vamos ler aqui a palavra de Deus. E é um texto conhecido, eu tenho certeza que você conhece essa história. E ela é talvez uma das mais lindas, ou um dos mais lindos encontros de Jesus com uma pequena multidão. Então, assentado mesmo como você está, diz assim a Bíblia: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Diga comigo 10. Eu quero que você guarde esse número. Mesmo que você não seja muito fã dos números, da matemática, guarde esse número, porque nós vamos fazer uma continha mais para o final. Então saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 homens leprosos, os quais ficaram de longe e gritavam em alta voz assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles gritavam. E Jesus, os vendo de longe, disse-lhes assim: podem ir e se apresentem aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, debaixo daquela palavra de ordem de Jesus, eles então foram caminhando à procura dos sacerdotes, e eles iam ficando limpos. E um deles, vendo que estava se limpando, ou ficando curado, ou ficando limpo, seja qual for a sua tradução, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Quando ele chega perto de Jesus, ele cai aos seus pés, com o rosto em terra, e ele dava graças a Deus em alta voz. E este era um samaritano. E respondendo Jesus, lhe disse assim: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Então diga comigo: 9. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E Jesus continuou lhe dizendo: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero que você olhe para cá e preste muita atenção, que é algo tão simples. Nós aprendemos tantas coisas nessa história tão pequena, mas são lições para uma vida toda. E eu gosto muito de dizer isso: e conhecereis a verdade vos libertará. Nessa história aqui, desse encontro de Jesus com 10 homens leprosos, existem aqui tantas verdades que podem nos tirar de uma rota de colisão, numa rota até de morte. Então ouça essas verdades em nome de Jesus, para que nós possamos sair daqui libertos, transformados. Amém? Então preste muita atenção. Olha, só para você entender um pouquinho esse movimento aqui desse texto, Jesus ele vai para um determinado lugar, e aí ele passa por Samaria. E os judeus não se davam com os samaritanos. Então, se eles tivessem que ir para algum lugar, que tivesse que passar perto de Samaria, não precisava nem ser dentro da cidade de Samaria, perto, eles davam uma volta. Mas Jesus não gostava de dar volta, não. Então ele foi pelo caminho e ele passa por Samaria. E aí, enquanto ele caminhava, 10 homens o vendo. Eu imagino que esses 10 homens já conheciam a fama de Jesus. Por que eles estavam ali afastados? Porque uma pessoa leprosa, ou o menor sinal da doença chamada lepra, ele tinha que ser recolhido, ele tinha que ficar isolado. Aqui eu não sei se vocês têm aqui uma casa, um hospital só para leprosos, mas lá em Minas Gerais, bem pertinho de nós, na cidade de Betim, que é a alguns quilômetros de Belo Horizonte,
nós temos uma colônia de leprosos. É uma mini cidade que se formou em volta da colônia de leprosos Santa Isabel. E nós costumamos visitar lá. E ao contrário de hoje, né, a gente vai, visita, tem contato com eles, ora, canta louvores, enfim, a gente pode ter esse contato com eles. Aqui não podia. Então eles estavam afastados, eles estavam longe da família, da escola, da faculdade, do trabalho, eles estavam isolados até que a morte os levasse, porque não tinha cura, ao contrário de hoje também, que a doença pode ser barrada em algum momento, ela pode ser remediada, vamos dizer assim. Então esses 10 homens gritam por Jesus: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós. E aí Jesus diz para eles assim: vocês podem voltar de onde vocês vieram, mas primeiro se apresente ao sacerdote, ou aos sacerdotes. O que significava isso? Se por acaso, quem sabe, talvez, o que era muito raro, acontecesse uma cura de um leproso, ele tinha que certificar ou confirmar essa cura com o sacerdote. Ele precisava, se fosse nesse tempo, ele precisava chegar para o pastor Clóvis e mostrar para ele: olha, pastor, eu fui curado, o senhor quer conferir? Olha as minhas orelhas, nariz, olha as cartilagens, as pontas, que são os lugares onde a doença arrebenta com mais força. E aí eles, debaixo dessa palavra, eles creram e eles foram. Se Jesus disse, então vamos embora. E eles então voltaram, indo à procura do sacerdote, para então se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote dá essa confirmação de cura. Até aqui entendidos, meus irmãos, amém? Na medida que eles iam caminhando, diz a Bíblia que eles iam ficando limpos. Olha uma das coisas que nós aprendemos aqui neste momento. Na medida que nós caminhamos, o milagre vai acontecendo. Você não pode parar. Tem gente que desiste, desarma, desmonta, grita, faz pirraça, blasfema contra Deus, pergunta para Deus: Deus, onde o Senhor está? O Senhor não me vê, o Senhor não me ouve. Não faça isso. Isso é um pecado terrível. Isso é como o pecado de colocar o Senhor à prova, e isso entristece a Deus. Seja como for, mas não aconteceu, eu ainda estou leproso, eu sinto dor, as coisas não acontecem, o marido não voltou para casa, o filho continua perdido. Pelo amor de Deus, continue andando, porque na medida que nós vamos caminhando, o milagre vai acontecendo. E isso é o que diz a Bíblia. Na medida que eles iam caminhando, eles iam ficando limpos. Então, em nome de Jesus, o ano não acabou, o mês não acabou, a vida não acabou. Então, em nome de Jesus. E dentre esses 10, eu falei que a gente ia mexer com os números. Assim como os outros 9, percebe que estava ficando limpo, que a lepra estava deixando o seu corpo. Então ele para, os 9 continuam seguindo para frente, e aquele então para, dá uma meia volta e sai correndo atrás de Jesus. Eu imagino que Jesus não tivesse ficado parado, ele continuou indo para onde ele tinha que ir. Então esse acelera o passo, porque a Bíblia diz que ele volta correndo. Quando ele alcança Jesus, então ele se dobra, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele começa a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o que significa isso, queridos? Significa que a gratidão é o caminho que nós fazemos para a adoração. Preste atenção nisso, que esse aqui é o foco da nossa conversa nessa manhã. Mineiro gosta muito de uma prosa. Então vamos dizer que nessa manhã eu vim prosear com vocês. Então esse aqui é o foco principal. O que Deus procura? Deus procura um engenheiro? Deus procura um consultor de imagem, como eu sou? Deus procura um pastor? Deus procura uma ovelha? Deus procura um verdadeiro médico?
Deus procura uma verdadeira faxineira, zeladora, lavadeira, jardineiro. O que Deus procura? Um verdadeiro adorador. Adorador tem muitos, mas o que Deus procura é um verdadeiro adorador. Entende isso? Ele nem procura adoração, porque ele tem diante de si adoração 24 horas. A Bíblia diz que diante dele existem seres viventes, dizendo para ele: santo, santo, santo é o Senhor. Então ele não procura adoração, ele procura um adorador, mas verdadeiro. E para se tornar um verdadeiro adorador, só existe um caminho, o caminho da gratidão. Pastora, mas estava errado aqueles 9 seguirem o caminho? Não foi isso que Jesus mandou? Foi isso que Jesus mandou, mas esse um faz algo mais. Eu imagino, a Bíblia não diz isso aqui, ele para, a Bíblia nessa história, ela para aqui no versículo 19, dizendo assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então a Bíblia não continua dizendo, então ele tomou o caminho, se encontrou com os 9, se apresentou aos sacerdotes. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino que ele tenha feito isso. Só que antes de fazer isso, ele adorou a Deus. Ele agradeceu a Jesus. Então, quando ele agradece a Jesus, nesse ato de se prostrar e reconhecer que foi Jesus que fez aquilo, então ele se tornou um verdadeiro adorador. E é interessante, queridos, que tem outra coisa que nos chama muita atenção aqui, que de repente você, enquanto eu estou falando, você deve estar pensando: não, mas será que Deus se preocupa com isso? Será que ele precisa disso? Ele não precisa disso. Sinceramente, Deus não precisa da minha gratidão, Deus não precisa nem de mim, eu é que preciso dele. Essa que é a verdade. Deus não precisa de um adorador, ele gostaria de encontrar em mim, em você, um verdadeiro adorador, mas ele não precisa disso, porque ele não precisa de nada, porque ele é absoluto, ele é o princípio e o fim, então ele não precisa de nada. Você entende isso? Mas é interessante que Jesus, quando aquele um chega diante dele, ele poderia ter perguntado o nome: como você se chama? Você é de onde? De onde você veio? Tem quanto tempo que você está aqui nessa colônia de leprosos? Ah, você gostou de ter sido curado? Você vai voltar para sua esposa? Você tem filhos? Olha o que Jesus pergunta, e certamente essa pergunta que Jesus fez nesse tempo para esse homem, essa pergunta ecoa hoje nos nossos ouvidos, e Jesus está nos perguntando nesse momento: cadê os outros 9? Só você voltou para agradecer, sendo você um estrangeiro? Lembra que no início eu falei que para ir para algum lugar, se tivesse que passar por Samaria, não passava? O judeu principalmente. E aí Jesus então faz questão de pontuar: você voltou para agradecer, sendo você um samaritano? Porque o samaritano sabia que Jesus era judeu, lógico que sabia. E é interessante quando eu falo sobre essa palavra, e eu falo muito sobre essa palavra, porque, como eu te disse, marcou a minha vida. Então, eu sempre dou um exemplo. Lá na igreja nós temos um curso para noivos, são 13 lições, cada uma mais pesada do que a outra. E aí, se o jovem decidir casar, é porque ele quer casar mesmo, porque a gente não brinca em serviço. Um dia um noivinho chegou para mim e falou assim: pastora, você e o pastor Daniel ficam tocando terror na gente. E aí eu disse para ele assim: você está aterrorizado? Eu estou. Então ótimo, é assim que nós queremos, para vocês entenderem que casamento é coisa séria. Casamento é algo de Deus, é um sonho de Deus que se realiza em nós, sim, mas ele não é um conto de fadas, porque fadas não existem. Casamento é um negócio sério, então tem que batalhar para o negócio dar certo e ir até o final. E aí ele balançou a cabeça: não, então eu entendi, pastor, eu entendi. Então vai aterrorizado e casa com essa menina aterrorizada. E graças a Deus eles estão casados aterrorizados, brincadeira, mas abençoados já há muitos anos. Então é interessante que o curso de noivos, ele é obrigatório para os nossos membros.
Mas é claro que ele é aberto para qualquer outra pessoa. E graças a Deus, nós já tivemos, há 3 anos atrás, nós tivemos até um sacerdote hindu. Ele veio da Índia, chegou lá cheio dos aparatos, e ele queria fazer o curso de noivos, ele ouviu falar. E ele, no curso de noivos, ele se converteu. Olha que coisa linda! E aí ele se converteu e ele está lá na igreja e ele é um crente do tipo reteté. Não sei se você conhece essa expressão aqui, sapatinho de fogo. Então, olha que maravilha, os católicos, então, qualquer tipo de religião pode frequentar o nosso curso de noivos. E nós temos uma formatura e ela é linda. Nós entregamos certificados, é um culto, o culto da família, enfim. E é interessante, queridos, que todo casal que chega perto de nós para agradecer com um cartão, às vezes até com um presentinho, não precisa nem falar. Nós já sabemos que ele não é da igreja. Ele é alguém de fora. E principalmente se ele não for crente. Olha que interessante. E aí eu me lembro dessa conversa de Jesus. Só você voltou para agradecer e você nem é judeu? Você entendeu aqui o exemplo que eu te dei? Porque na verdade, querido, os nossos relacionamentos, e quanto mais íntimo, mais corremos esse risco. Os nossos relacionamentos, eu vou repetir, quanto mais íntimo, mais a gente corre esse risco. Ele é baseado na obrigação. Mas é lógico que o pastor tem que vir aqui e pregar, a obrigação dele, ele não é pastor? Ele pode ter esse sentimento, ele sabe das obrigações, porque ele é o pastor deste lugar. Mas eu, como ovelha, eu tenho que ter um sentimento de gratidão, que é o que nós temos e ensinamos para as nossas ovelhas lá em Getsêmani. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, porque ao longo desses 40 anos, todo dia ele sai de casa, ele é o primeiro que chega na igreja, ele é o último que sai. Mas é obrigação dele, ele é o pastor. Quem mandou ele ser pastor dessa igreja? Essa igreja é desse tamanho. Ele tem que fazer esse negócio dar certo. Ele pode ter esse sentimento, mas eu tenho que ter um sentimento eterno de gratidão por ele, pela vida dele, por Deus na vida dele. Vocês entendem isso? Vamos aproximar mais esse relacionamento. O relacionamento familiar. Olha como que os pais lidam com os filhos e os filhos com os pais. Meu pai tem que fazer isso. Ele é meu pai. Quem mandou ele ser meu pai? Ele vai ter que fazer as coisas, ele vai ter que comprar, ele vai ter que me manter, me sustentar. Eu não pedi para vir no mundo. É claro que aqui não tem nenhum filho que faz assim, né, gente? Mas lá na Getsêmani tem. Não conta para ninguém, né? Isso fica aqui entre nós, é um particular. Mas infelizmente tem. Os pais podem ter esse sentimento? Não, se eu resolvi ter filho, agora eu tenho minha obrigação como pai e mãe desse filho. Mas os filhos têm que ter um sentimento de gratidão. Vocês entendem a diferença? Vamos apertar mais ainda o cerco. A relação matrimonial, conjugal. As mulheres lidam com seus maridos e vice-versa, maridos com suas mulheres, nesse nível da obrigação. É lógico que eu tenho que chegar em casa, o marido pensando e até dizendo, e encontrar a casa arrumada, comida feita, a minha roupa lavada e passada depois do banho, porque afinal de contas ela é a mulher da casa, ela tem obrigação. Eu, como mulher, posso ter esse sentimento de obrigação, e estou tentando fazer isso da melhor maneira possível, porque se eu escolhi casar, eu também escolhi ser uma boa esposa. Isso é uma escolha minha, um particular meu. Mas o meu esposo não pode ter esse sentimento comigo, não deveria. Poder ele até pode, mas ele não deve. Ele tem que ter um sentimento de gratidão, porque ainda que para mim seja obrigação, ele que está recebendo tem que ser de gratidão. Vocês entendem aqui o que Deus está tentando nos ensinar? Para quê? Para nós vivermos melhores. Eu não posso ter o sentimento como esposa de obrigação no sentido de, é lógico que o Daniel tem que dar conta dessa casa. Ainda que eu trabalhe, tenha um bom salário, ele é o provedor.
Se eu quiser não trabalhar amanhã e não contribuir, ele que se vire, ele é o provedor, ele tem que trabalhar mesmo e tem que trazer o do bom e do melhor para essa casa. Quem mandou ele ser homem? Quem mandou ele casar? Agora ele se vira. Não, queridos, ele pode ter esse sentimento. É minha obrigação ser o provedor financeiro, espiritual, emocional. Isso é o meu dever, isso está na Bíblia inclusive. Mas o meu sentimento com ele é de gratidão, e eu expresso isso, eu expresso com palavras, eu expresso com gestos. Como a minha linguagem de amor é dar presente, então quase toda semana eu tenho sempre um mimo para ele. Muito obrigada, a semana valeu a pena porque nós caminhamos juntos. Para que isso? Para o relacionamento não apagar a chama, pelo amor de Deus, e nós não entrarmos por esse caminho de horror, que é o caminho de obrigação. Você tem que fazer isso, é obrigação. Ah, mas você também tem que fazer aquilo, é sua obrigação. Queridos, agora nós vamos apertar um pouquinho mais nossa relação com Deus. Essa é a mais íntima de todas. Fala sério. Tem muita gente lidando com Deus como se Ele tivesse obrigação de nos proteger, não é? Mas é lógico, Ele é Deus. Ele tem obrigação de ficar de olho em mim, de não deixar eu bater o dedinho no cantinho. Sabe aquela batida do dedinho no cantinho, que ele até faz assim, que dói até a alma? Ele tem obrigação de me proteger. Ele tem obrigação de não me deixar ser roubada, de não me deixar ser violentada. Ele tem obrigação de não permitir que nada de mal me aconteça. Afinal de contas, Ele não é Deus? Não diz que Ele é meu Pai? Queridos, em nome de Jesus, tem muita gente se relacionando assim com Deus. Recebe as coisas de Deus e não tem um gesto de gratidão, não tem uma palavra de gratidão, não tem uma oferta de gratidão. Olha o que o pastor de vocês, e se me permitem, eu até vou chamar de meu também, esse nosso pastor nos ensinou aqui, agora antes de eu pegar a palavra, com poucas palavras, coloca a sua oferta de gratidão junto com o seu dízimo. Você entende o significado disso? Ah, é para a igreja ficar com mais dinheiro? Não, querido, não é isso não. Deixa eu te contar um segredo como pastor e como ovelha. Que antes de ser pastor eu sou ovelha. Eu sou ovelha há muito mais tempo do que eu sou pastora. Então eu quero te contar um segredo das duas versões. Se nenhum de nós contribuir na casa de Deus, eu creio, e eu tenho fé para isso, que vai brotar dinheiro do chão ou vai cair do céu. Porque a obra de Deus não para. E quando eu contribuo, o privilégio é meu. Deus não precisa do meu dinheiro, mas o meu dinheiro precisa de Deus. E eu já tenho esse entendimento. Então, nós não expressamos gratidão. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus pelo que nós temos, porque na verdade nós nem reconhecemos que veio das mãos dEle. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para dar alguns exemplos que são minhas experiências. Eu comecei falando que me emociono, tem não sei quantos anos que eu compartilho essa palavra, mas eu sempre me emociono quando eu me lembro da situação que eu estava. Era um diagnóstico de morte. E eu disse para Deus, então vai tudo acabar? Nós paramos por aqui? A nossa história então tem um fim. Eu com 20 e poucos anos de idade. É assim mesmo? E o Senhor não pode fazer alguma coisa? Onde o Senhor está? O que eu fiz? Por que isso? E Deus me disse isso que eu contei para vocês, eu estou com você. Você não precisa ficar com medo, eu estou com você. Eu sempre estive. Agora você tem a sensação que não me vê, porque eu não estou do seu lado e nem na sua frente. Eu estou atrás de você te carregando. E eu quero te contar um segredo, querido. As mães carregam os filhos assim, ó. Aquela coisa de proteção, né? As mamães aqui sabem o que eu estou falando. E o menininho, a carinha do menino virado para ela. Tipo assim, é meu, ninguém pega, ninguém tasca. Não é assim? É, olha para mim, você só pode ver a mamãe. Mas o pai,
ele vira a carinha do menino para frente, segura o menino por aqui, bem desajeitadamente, e tipo assim, olhe para o meu troféu. Ele é meu. Olha que coisa maravilhosa, eu que fiz. A maioria das vezes é assim. Foi o que Deus falou comigo. Nesse momento eu estou te segurando assim, estou te mostrando para frente, é como se eu dissesse para as pessoas, olhe para ela, foi eu que fiz. Oh, queridos, você não pode imaginar, aquilo foi a minha cura. Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus, aquilo foi a minha cura. Naquele momento eu tinha certeza, eu vou continuar tomando essa medicação, mas eu já fui curada. E se o Senhor quiser me levar, Ele vai me levar, mas eu já fui curada. Era tudo que eu precisava ouvir. Então, naquele momento, enquanto Deus me dizia, me revelava isso, eu tinha certeza que eu só conseguia me manter de pé, porque Ele estava comigo. Mas muitas vezes, queridos, nós não temos esse reconhecimento. E esse reconhecimento é a honra que nós temos que dar a Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Ele espera de nós. Eu disse que Ele não precisa da nossa gratidão, mas eu quero te dizer que Ele espera isso de nós. Porque Jesus para conversar com aquele e como eu disse, Ele podia ter perguntado tantas coisas. Ele pergunta, cadê os outros 9? O que você entende dessa pergunta? Ah, mas Ele mandou os 9 voltar para o sacerdote. Aquele também. Aquele ia voltar, só que primeiro ele entendeu que antes de fazer qualquer coisa, ele tinha que reconhecer e agradecer a Deus, na pessoa de Jesus. E é isso que nós temos que entender, queridos. Então eu quero te contar rapidamente, que o tempo conspira contra nós, eu quero te contar algumas experiências. Um dia eu estava passando roupa, e eu odeio passar roupa. Se tiver alguém que queira montar um clube, um grupo comigo, né, nós vamos, #odeio passar roupa. Então eu estava ali, liguei a televisão no nosso canal, o canal Getsemane, estava ali ouvindo pregação e clamando o sangue de Jesus, aquela montanha de camisa do irmão Daniel para passar. E eu passando, e eu pensava assim, meu Deus, para que gastar tanta camisa? Essa criatura não poderia repetir a camisa pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Isso eu pensando, eu não falava porque eu estava sozinha. Porque se ele estivesse dentro de casa, eu falava. Eu sei que as mulheres aqui falam pouco, mas as mineiras falam pelos cotovelos, pelos joelhos e artelhos. Então, de repente, Deus falou comigo assim, minha filha, você só está passando a camisa do seu marido porque eu te dei um marido. E eu não te dei qualquer marido, não. O moço é bom. Eu engoli em seco, falei, ô Senhor, que mania que o Senhor tem de ouvir pensamento. Dá para o Senhor ficar um pouquinho distraído, né? Só para a gente desabafar a alma aflita. E Deus falou para mim assim, não terminou. Eu espero que vocês estejam rindo para mim, não de mim, né? Então, Deus disse para mim assim, olha para cada uma dessas que você escolheu passar hoje. Você nem pagou por elas. Cada uma tem um preço, diga-se de passagem, não é tão barato. Ele ganhou todas de presente. Eu que dei. Que ainda que você ganhe um presente de alguém, pense que foi Deus que usou aquele alguém para te presentear. Porque no fundo, nós não merecemos nada, é Deus quem faz isso. Oh, queridos, só me restou molhar as camisas, eu nem precisei usar o borrifador, eu já molhava aquelas camisas com as minhas lágrimas, eu fiquei com tanta vergonha, eu falei, Deus, eu já entendi, agora se eu podia dar licença, porque eu realmente estou com vergonha. Se eu puder, eu vou chorar de vergonha. E um dia eu cheguei em casa sem ajudante, cheguei em casa e a nossa vida, ela é bem corrida. Então a gente sai antes das 8 da manhã e só volta depois da meia-noite. Esse dia eu cheguei mais cedo em casa, às 22 horas, porque eu tinha que dar uma faxina na casa, sem ajudante, há quase 15 dias, casada com um homem alérgico. Então só me restava passar pano na casa.
Ah, queridos, eu cheguei em casa numa alegria, você não imagina. Catei o rodo, o balde, salve-se quem puder. Quando eu terminei de passar o pano naquele apartamento bem grandinho, eu lembrei que eu tinha 2 banheiros enormes para lavar. E aí eu entrei para um deles, vestida para matar, né? E ali dentro do banheiro, meu Deus, para que 2 banheiros dentro de uma casa? Fala sério. 2, porque o terceiro eu ia deixar para o dia seguinte. Para que isso, meu Deus? Não, sinceramente, isso é uma loucura. Sinceramente, vou falar para o Daniel para a gente se instalar num flat, alguém tem que arrumar a casa para nós. Isso aqui não tem condição, isso aqui não é do Senhor. Eu estou cansada, meu Deus, meus ossos dói, minha carne dói, meu cabelo dói. Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não falava, eu pensava, porque eu estava sozinha. E aí Deus falou comigo assim: ô minha filha, mas você lembra que a infância inteira você morou num barraco de chão batido? E que você não tinha banheiro, você conheceu o banheiro, você já tinha 12 para 13 anos de idade quando você conheceu um banheiro. O seu primeiro banho de chuveiro quente, na verdade chuveiro quente ou frio, nem sabia o que era chuveiro, você já tinha 12 anos. Você gostaria de continuar naquele barraco, cheio de rato, que quando chovia, a chuva levava o barraco, o barranco, e vocês tudo na enxurrada? Queridos, de novo, eu falei: Deus, que mania de ouvir pensamento. Ô Senhor, não precisa me matar de vergonha. E aí eu continuei, aí o tom já mudou, porque aí eu comecei a cantar. Meu Deus, muito obrigada. Quando eu terminei a faxina, isso já era muito mais de meia-noite, o Daniel chegou, e eu estava parado no meio da minha sala, e eu estava chorando e agradecendo a Deus: Senhor, eu só tenho que limpar esse apartamento desse tamanho, porque o Senhor me deu desse tamanho. Eu só tenho esses banheiros para lavar, porque o Senhor me deu. E uma outra situação, são várias, mas as que mais me marcaram. Um dia eu estava presa num trânsito, revoltada com o trânsito, revoltada com o atraso, estava tudo ruim. E eu vi um menino descendo o morro, porque o que não falta em Minas Gerais é morro. O menino desceu o morro, no instantinho o menino chegou lá embaixo, e eu brava dentro do carro e pensando assim: oh meu Deus, se eu tivesse a pé eu estava melhor, estava igual aquele menino, já chegou lá embaixo. E Deus falou comigo assim: você só está reclamando de estar presa no trânsito porque você está dentro de um carro. Mas até bem pouco tempo atrás você andava a pé de um ônibus e de metrô. Esse carro fui eu que te dei. Você entende isso, querido? Então, na verdade, essa relação que eu estou te falando é a relação de obrigação. Então o senhor me deu o carro, então o senhor podia liberar o trânsito para eu andar de carro, né? O que adiantou o senhor me dar o carro? Meu Deus! O que adiantou o senhor me dar o marido, se esse marido usa uma camisa por dia? Por que esse marido não é um marido descamisado? Você entendeu? Isso não faz sentido. E nós lidamos com Deus assim. Então eu disse, repeti, vou repetir de novo. Os nossos relacionamentos são baseados na obrigação. E quanto mais íntimo, mais nós corremos o risco. Porque nós somos tão íntimos, você é obrigada a me receber bem. Você é obrigada a me dar um copo d'água, você é obrigada a isso, você é obrigada a aquilo. E quanto mais íntimo, pior fica. Então eu terminei de propósito com o exemplo do próprio Deus. Se Deus me fez, por que Ele não me deu uma vida boa, 100%, o tempo inteiro? Queridos, não pense assim não. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas que era para a gente ter bom ânimo, então tenha bom ânimo. Na medida que nós vamos andando, o milagre vai acontecendo. Não aconteceu hoje, mas vai vir um amanhã. O mês não acabou, o dia não acabou, o ano não acabou, a vida não acabou. Eu quero te dizer para nós orarmos, que a mesma energia que nós empreendemos para reclamar, para pontuar alguma coisa que falta, é a mesma energia, é o mesmo tempo, é tudo a mesma coisa para agradecer, mas o resultado é diferente. Você entendeu? O tempo, a energia, as palavras, tudo que eu gastar para reclamar, eu vou gastar para agradecer, mas o resultado é diferente. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha.
E eu provo para você na Bíblia, aqueles 9 escolheram de repente pelo caminho, mas veja bem, isso é uma conjectura minha, a Bíblia não diz isso. Quem sabe eles foram andando pelo caminho, não, ainda bem que Jesus passou aqui, né? Já não era sem tempo. E ele tinha que curar, só ele que tem a cura. Meio que obrigação dele curar, né? Aliás, ele não tinha nem ter permitido eu ter lepra. Mas tudo bem. Mas isso eu estou pensando. E já estou até julgando aqui os outros 9. Mas isso, vamos passar batido. Esse voltou para agradecer. E aí ele recebe a salvação, porque Jesus faz essa pergunta: onde estão os 9? Só você voltou para agradecer, sendo você um estrangeiro. Então levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Os 9 só foram curados, mas aquele foi salvo. O que você quer, querido? Você quer só a cura? Então você vai ter só a cura. Você só quer um bom salário? Então você vai ter só um bom salário. Você quer trocar de emprego? Então é isso que você vai ter. Você quer um casamento bom, os filhos arrumadinhos? Então você vai ter. Mas se você quiser ter algo mais, e esse algo mais, que na verdade é tudo, é a salvação, então se prostre e agradeça. Talvez você chegou aqui nessa manhã com esse sentimento: não, mas que vida difícil. Quem sabe enquanto eu estou falando, você deve estar pensando: mas não tem nada para agradecer. Tem, querido, tem. O simples fato de você estar aqui dentro dessa igreja linda, cheirosa, com pastores, homens e mulheres de Deus, te esperando para orar por você e para te dar uma palavra, isso é motivo suficiente para você agradecer. O simples fato de abrir o olho pela manhã e respirar, o fôlego da vida, o único que sopra é Deus. A Bíblia diz que Ele sopra o fôlego da vida nas nossas narinas. Então quando eu acordo de manhã e eu me dou conta que eu estou viva, eu digo: obrigada, Senhor, graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade, eu vou consertar o que eu fiz de errado, eu vou fazer melhor hoje, eu vou agradecer. Eu quero que o Senhor encontre em mim uma verdadeira adoradora, e eu já entendi, só existe um caminho para eu ser achada, uma verdadeira adoradora, que é o que o Pai procura, é o caminho da gratidão. Então agradeça, ainda que você pense: mas eu não tenho muito para agradecer. Você tem, em nome de Jesus. Tira os olhos do que não tem, tira os olhos daquilo que está ruim, tira os olhos do fracasso, da decepção, da tristeza, da traição, tira e coloca os olhos nisso aqui. Pastora, mas hoje eu nem sinto Deus. Então se alimente desse testemunho que eu te dei, porque eu também não sentia Deus um dia, e eu disse para ele: acabou aqui, eu me despeço aqui. E ele disse assim: você não está me vendo porque eu estou atrás de você, te carregando e te apresentando para o mundo e dizendo para todos: ela é minha, foi eu que fiz. Você entende isso? O que você quer, querido? Como os 9, você quer a cura? Seja curado em nome de Jesus. Mas como aquele você quer a cura e a salvação? Então se prostre e agradeça a Deus. E no final do ano é um tempo bom para nós agradecermos. Enquanto tem muitos contabilizando perdas e mais perdas, porque estão dizendo que o país está em crise. Não, pastora, não estão dizendo, é verdade. Ainda que seja verdade, eu creio numa verdade que está acima da verdade, que é essa aqui. E no céu não tem crise, porque no céu não tem Dilma. Entendeu? E vamos orar. Aleluia. Vamos orar para que ela habite o céu junto conosco, porque eu já entendi também que não adianta falar mal da criatura, nós temos que abençoá-la. Não é verdade? No céu não tem crise, não tem anjo desempregado no céu, querido, em nome de Jesus. Não tem anjo no céu endividado. Os anjos que estão acampados ao nosso redor nesse momento, está te pedindo um dinheiro emprestado para pagar uma dívida?
Você entende isso? Pastora, mas isso é louco e é mesmo? A fé é um negócio sobrenatural, ninguém explica. Ninguém vê, ninguém pega, nós só temos, sentimos, porque nem vemos, não é verdade? Então agradeça, seja qual for a situação, e a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas eu vou dar graças numa situação difícil, você vai fazer o quê? Você vai reclamar? Você vai contar para os vizinhos, você vai amaldiçoar, você vai questionar Deus. Então, ao invés de fazer tudo isso, e o resultado pode ser pior do que você imagina, agradeça e espere o resultado, em nome de Jesus. Em 2011, o meu marido teve um diagnóstico terrível, e acho que eu já contei isso para vocês. Eu chorei tanto e eu disse: Senhor, o Senhor não pode levar a criatura, porque o tempo que eu vivi com essa criatura é maior do que o tempo que eu vivi sem ele, sem ele. Resumindo, traduzindo, eu não sei viver sem ele. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E um dia, contando o que já tinha passado, só dando testemunho para minha mãe, a minha mãe me disse assim: mas você é doida demais, como é que você podia agradecer a Deus? Porque o Daniel está com essa doença. Eu disse para ela assim: mãe, eu agradeci a Deus porque eu entendia que eu só consegui ficar de pé diante daquele diagnóstico porque eu tinha Deus. Se eu não tivesse Deus, eu não teria condição nem de ouvir aquilo. E ao término de 40 dias, porque a nossa posição foi de agradecer, queridos, eu fiz um propósito com Deus durante 40 dias. Senhor, eu vou levantar da cama e eu não vou levantar de pé, eu vou rolar da cama, cair de joelhos, porque eu começo o dia de joelhos, te agradecendo porque eu estou vivendo essa situação, e te agradecendo porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, seja o que for que o Senhor vai fazer. E no 41 dias, quando nós fomos ao médico para fazer um novo exame, para fazer um procedimento, o médico então olhou e falou assim: o senhor deve ter trago um exame de outra pessoa, porque esse tumor aqui, ele nunca existiu aqui na sua tireoide, o senhor deve estar enganado. Eu ajoelhei e disse: o Senhor é bom, e a sua bondade dura para sempre. O médico deve estar olhando até agora, pensando: coitada, ele vai morrer e ela é doida. Então, queridos, eu tenho certeza de que não importa a situação, se nós agradecermos, o Senhor acha em nós um verdadeiro adorador, e o resultado pode ser diferente. O dia não acabou, ele só está começando. O mês não acabou, o ano não acabou, a vida não acabou. E é interessante que essa conversa que Jesus tem com esse sobre gratidão, ele também teve essa conversa com uma, e era também em Samaria, e aos meus olhos, é o maior ensinamento de Jesus quando ele ensina sobre, ou quando ele conta o segredo de quem o Pai procura, um verdadeiro adorador. Ele fala para uma pessoa, é o sermão para uma pessoa na cidade de Samaria. Você acha coincidência? No mesmo lugar, falando de dois assuntos, e os dois assuntos se conectam, porque para esse ele fala da gratidão. Para aquela mulher no poço de Samaria, ele conta o segredo. Eu vou te contar um segredo. Sabe quem que o meu Pai procura? O meu Pai procura um verdadeiro adorador. Você acredita em coincidência? Eu não. Eu acredito em providência. Então, no mesmo caminho, no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma região, Jesus ensina um dos seus maiores sermões para uma pessoa distinta. Ele conta o segredo para nós. O caminho da adoração chama-se gratidão. Você levantou hoje de manhã agradecendo o quê? Ou não acordou agradecendo? Agradeça. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? E nessa manhã eu quero orar com você e eu quero te agradecer por me permitir estar aqui com você. Nós somos da mesma família, o nosso Pai é o único. Eu louvo a Deus
Eu agradeço a Deus por essa cidade linda, por essa igreja linda, por vocês existirem, pelo pastor Clóvis, pela pastora Evelyn, por todos os queridos que nós conhecemos, aprendemos a amar. Você está vendo, se eu tivesse que falar de gratidão, do que eu poderia agradecer, o culto não terminaria agora. Você tem motivos para agradecer. Vamos orar. Na verdade, vamos agradecer. Abraão se fortalecia dando graças a Deus. Então fique de pé no seu lugar, ou se você quiser ficar de joelhos, se prostrar diante do Senhor, fique à vontade, mas agradeça a Deus. Não peça nada, diga simplesmente: Deus, obrigada. Obrigada pela chuva. Há uns 10 dias atrás caiu uma chuva tão gostosa em Belo Horizonte, e nós estávamos amargando ali uma seca terrível. Eu fui para fora, para o jardim do meu apartamento, e eu fiquei lá fora de braços abertos e agradecendo: Senhor, obrigada. É só o Senhor que pode mandar chuva, o homem não pode fazer chuva. Então agradeça a Deus pela chuva, pelo sol, agradeça a Deus pelo dia, pela noite, agradeça a Deus por você estar vivo, agradeça a Deus por Jesus Cristo, a salvação eterna. Não existe em nenhum outro, não existe salvação. Então agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua casa. Talvez não seja a família perfeita, não seja o que você imaginou, idealizou, mas é algo que você tem. Pode ser melhor, e isso passa por você. Agradeça. Deus, obrigada porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Obrigada pela tua palavra, obrigada pela revelação do Senhor na tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me criou um dia simplesmente para te adorar. E por isso eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Santo é o teu nome. Nós te damos glórias, nós te damos honras, louvor para todo sempre. O Senhor é Deus e não há outro, nunca houve, nunca haverá um Deus tão bom, tão lindo e maravilhoso como o Senhor. Nós te bendizemos. Obrigada por este lugar, meu Deus, por essa casa. Obrigado, ó Deus, por este povo. Obrigada porque um dia o Senhor fez com que nós nos encontrássemos. Eu, o pastor Daniel, a pastora Evelyn, o pastor Clóvis, nós fizemos uma amizade. O Senhor tinha uma aliança para nós e nós nem sabíamos. Obrigado a Deus por conhecermos essa família bendita. Obrigada por conhecermos esses irmãos que louvam, que cultuam o Senhor neste lugar. Obrigada, Pai. Obrigada. Ouça, Senhor, o som da nossa voz te dando graças. Glorifique a Deus, querido. Diga em alto e bom som: glória a Deus, 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 glória a Deus. Graças, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus. Obrigada porque sendo tão grande, tão absoluto, tão eterno, o Senhor escolheu alguém tão pequena como eu para te adorar. Que amor é esse, meu Deus? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse, Deus? Obrigada por esse amor, obrigada por me amar, meu Deus, obrigada por me amar. Eu sei que não existe ninguém que me ame como o Senhor. Obrigada, Deus, obrigada, obrigada. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, querido. Aplauda o Senhor e diga para Ele: eu te amo, Deus.
Eu te exalto. Eu nasci para te adorar, para te agradecer. Aleluia. Querido, se o pastor ficar com raiva de mim, nunca mais ele vai me chamar aqui. Não tem como. Mas eu quero dizer algo sem a permissão dele, porque eu não combinei nada disso com ele. Entraram pessoas aqui nessa manhã que Deus falou com você que você tinha que dar uma oferta de gratidão. Você não fez isso, mas ainda há tempo. Você não pode reter o que é de Deus. E não é uma pessoa, são pessoas que Deus colocou no seu coração uma oferta de gratidão. Talvez por um livramento, talvez por um milagre que ainda nem aconteceu, mas eu tenho que pagar a Deus? Não. Você só tem que entregar. Então faça isso. Ninguém precisa saber. Pega o envelope. Não vá embora com isso. Não volte para casa com isso. A semente a gente não come, a gente planta. Então eu estou te dizendo isso no nome de Jesus. E você sabe que é com você. E se você não trouxe, para não se arriscar, você vai voltar à noite e você vai trazer. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.